Quero agradecer mais uma vez ao pastor Elias pela oportunidade de estar trazendo a mensagem da palavra de Deus. Mesmo em meio a lutas, né? Eu estava ouvindo lá no grupo dos pastores da BGC, Batistas Grande Curitiba, a BGC. Ali um videozinho que o que Deus prometeu para nós foi vida eterna, né? Amém? Né? Porque tem muitas pessoas que enfatizam uma pregação, né, dizendo assim, ele prometeu carro, prometeu casa, prometeu, não, isso aí é o Silvio Santos, né? Promete essas coisas, né? Entendeu? Mas a promessa de Deus para as nossas vidas é a vida eterna. Amém? Em Cristo Jesus, né? E o irmão Vanderval, não sei se ele vai conseguir abrir ali, já está ali. Convido os irmãos a abrirem também as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 5. Nós vamos estar lendo aqui, eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia, no seu aparelho celular, enfim, né? Então aqui o título, cada Bíblia ela traz um títulozinho ali, que não é inspirado, né? O título não é inspirado, esse título é geralmente de quem fez a tradução da Bíblia, a composição da Bíblia, principalmente em Bíblias de estudo, né? O caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Uma certa feita eu ouvi um pregador dizer assim, que o Evangelho é muito simples, né? A pregação do Evangelho é muito simples, mas infelizmente muitas vezes hoje nós temos visto, irmãos, as pessoas dando uma maquiada, né, no Evangelho, né? Lembra que no dia do aniversário da igreja, o pastor Elias pregando, e outros pastores que pregaram, logo naquele dia também o pastor Carlos, ambos enfatizaram, irmãos, entre outras coisas, a dificuldade que é servir a Deus, servir a Cristo. E há muitas igrejas, infelizmente, que pregam um evangelho que não propõe nenhuma mudança na vida da pessoa, a não ser a mudança material, muitas vezes. Muitas pessoas vêm para a igreja, entregam o seu melhor. Eu entendo que quando o Senhor diz para nós entregar o melhor, a gente, obviamente, nós temos que entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, porque são fundamentais para o bom andamento da obra. Vocês estão vendo aqui, irmãos, as luzes estão acesas, o projetor, tem alguém ali preparando uma janta para nós. Tudo isso custa um valor. Entendeu? Nós temos que realmente devolver nossos dízimos, entregar nossas ofertas, porém,
nós não fazemos isso com o intuito de fazer uma troca com Deus. Nós vamos ser fiéis nos nossos dízimos e ofertas, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dê uma boa situação financeira, um bom carro, uma boa casa, enfim, não é nesse sentido, né? E aqui o apóstolo Paulo, diferente do que nós temos visto na realidade de hoje em dia, de muitos anos já, ele traz uma mensagem de salvação. A mensagem dele se resume na mensagem de salvação em Cristo Jesus. Amém? Então a nossa mensagem deve ser a mensagem da cruz, a mensagem de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz. É uma mensagem simples, é nesse sentido que esse pastor dizia isso. É muito simples o Evangelho. Um pecador se aproxima do Salvador arrependido e recebe o perdão e recebe a vida eterna. E aqui Paulo, ele diz que acima de tudo, no versículo 1, capítulo 2, versículo 1, ele não chegou à igreja de Corinto e ele não chega também até nós com palavras de extrema sabedoria. O testemunho de Paulo não era exatamente sobre ele, mas era do que Deus tinha feito e a transformação que Deus tinha feito na vida dele. E se Deus transformou nossa vida, nós temos algo para contar, né, irmãos? Temos algo para contar, temos algo para dizer ao mundo, né? Muitas vezes a gente ouve crentes dizer assim, mas o que eu vou falar? Se eu estiver num ponto de ônibus, eu sempre aprendi com meu pai, nem sempre coloco isso em prática, infelizmente, mas meu pai era realmente um evangelista nato, pastor há muitos anos, mas acima de tudo ele era um evangelista. E depois que ele se aposentou, ele ia receber a aposentadoria dele lá no centro, lá no Banco Bradesco. E aí ele ficava ali na beira da BR esperando o ônibus. E as pessoas iam chegando. Então ele começava a cantar um hino do cantor cristão, um hino evangelístico do cantor cristão. E as pessoas, através, como aquele hino que a Kate cantou, né, e outros hinos que a gente pode cantar, né, com aquele que todo mundo gosta, né, que é o foi na cruz, onde um dia eu vi. E ele cantava esse hino e ia subindo no ônibus cantando esse hino, né, e até por ele já ter uma certa idade, muitas vezes aquele carinho, aquela empatia, e aí ele já entregava um folheto para um, entregava um folheto para o outro. Então isso é anunciar o testemunho de Deus, não é o que nós temos feito. Uma vez, há anos atrás, o pastor Elias, ele trouxe aqui um ex-padre, já faz tempo, eu não sei, talvez mais de 10 anos, né, pastor Elias? E todo mundo veio aqui na expectativa que ele ia ocupar a maior parte do tempo contando de como que era ser padre, do que ele passou sendo padre, e a gente saiu daqui frustrado. É como se, por exemplo, um traficante, o chefe de uma gangue de tráfico viesse aqui e durante 80% do tempo ele falasse, eu chegava, punha a arma na cabeça da pessoa, estourava o miolo e tal, era isso que a gente estava esperando. E ele falou, não, eu não vou falar disso. Aquele ex-padre, ele falou assim, eu vou falar do que Deus tem feito na minha vida. Amém, glória a Deus. Né? Porque a pessoa pode chegar e dizer, eu era uma prostituta, eu era isso, eu era aquilo, né? É para impressionar. Às vezes a gente vê aí algumas igrejas que apelam, né? Ex-bruxo, ex-chefe de tráfico,
Pai de santo, agora santo do Pai, eis isso, eis aquilo, né? E ali tanta coisa dessa natureza, né? Para impressionar. Mas o que Paulo, ele chegou aqui, o que ele falou? Chegou pregando o Evangelho, né, pastor? E o Evangelho, o que significa Evangelho mesmo? Boas novas, boas novas. O que nós ouvimos nas televisões hoje? Boas ou más novas? Más novas. E o Evangelho, diferentemente, vem com boas novas. E Paulo chegou na igreja de Corinto, onde tinha lá o templo da deusa Diana, onde era um grande porto, onde havia, vamos dizer assim, uma romaria direta ali naquele lugar, onde as pessoas iam para adorar, a idolatria imperava naquele lugar. E ele diz à igreja de Corinto, tempos depois, né, dizendo que ele chegou ali com o testemunho de Deus. E nós devemos anunciar o testemunho de Deus, irmãos. Não é o nosso testemunho, não é nada por nós, não é nada sobre nós. Tem uma poesia, um hino que diz assim: nunca foi nada sobre nós, e nunca vai ser nada sobre nós. Amém. Sempre vai ser sobre Ele, sobre a misericórdia dEle, sobre a graça dEle. Se eu estou em pé, o pastor Elias, o Yuri, cada irmão, Amara, a Aliceia, o Mateus, a irmã Leonilda, todo mundo que está aqui, se estão em pé, é porque é tudo sobre Ele, nada sobre nós. É a misericórdia dEle, é a graça dEle, é isso que nós devemos anunciar, não é? E no versículo 2 ele diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele anunciou ao povo de Corinto a Jesus crucificado. Nós sabemos, irmãos, que os judeus, eles esperavam por um libertador do jugo romano. Eles jamais esperariam que Jesus nascesse numa manjedoura. Eles jamais esperariam que Jesus fosse da descendência, embora fosse descendente de Davi, mas filho de um carpinteiro. E ele veio, filho de um carpinteiro, teve que fugir para não ser morto, junto com seus pais. Quando ele nasceu na cidade de Belém, onde não havia um lugar, como a gente já ouve nos hinos maravilhosos que a gente já escutou e pode ouvir ainda. Não havia um lugar para ele, em nenhum lugar, nenhum hotel, nenhuma hospedaria havia lugar para Jesus. Ele nasceu numa manjedoura. Tudo estava dentro do propósito de Deus, o Rei dos Reis. E qual foi o final desse Salvador? Foi a morte na cruz, né? É claro que ao terceiro dia ele ressuscitou. Você fez menção na semana passada, na sua pregação, que se o Senhor Jesus não ressuscitou, a nossa fé ela é vã. Se não me engano, foi o irmão que fez menção. Mas antes de ressuscitar, ele morreu. E ele morreu por quê? Por quem? Por nós. Para nos purificar dos nossos pecados. Pecados que cometemos desde o nascimento até o último dia da nossa vida, estão cobertos pelo sangue de Jesus. Devem ser confessados, mas estão cobertos. Não tem o que ele não possa fazer. Então, eu acho que fugir a expectativa da igreja de Corinto, pastor Elias, que esperava uma pregação, como que o pastor Elias falou agora há pouco aí, mas assim, vamos dizer assim, de algumas igrejas que pregam, falam uma pregação ufanista, né, uma coisa mais... E ele vem e prega Jesus crucificado. E ele, num certo momento, ele diz assim, que se ele fosse se vangloriar, onde que ele ia se vangloriar? Na cruz de Cristo. Paulo tinha uma sabedoria humana incrível.
Eu sempre gosto de dizer, eu aprendi há pouco tempo, que o melhor da igreja, pastor Elias, não ficou para pastorear. A igreja primitiva funcionou assim. O melhor da igreja, a melhor pessoa, mais capacitada, ele não ficou pastoreando uma igreja com 5 mil, com 1.000, com 2.000 membros. A melhor pessoa, mais capacitada, foi fazer missões. O apóstolo Paulo. Porque ele, mais do que os outros, até entendeu o id de Jesus. Jesus disse: vão e preguem o Evangelho, e Cristo crucificado. E como que foi essa mensagem de salvação que trouxe o testemunho de Deus, que pregava sobre o Cristo crucificado? E também, 1 Coríntios 2,4, ele diz aqui, versículo 4, diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Demonstração do Espírito e de poder, irmãos. Então, nós sabemos que o pregador do Evangelho, ele deve pregar na dependência do Espírito Santo de Deus. Amém? Teve um pastor que eu ouvi a biografia dele, e sabe o que ele falou? Ele disse assim, lá de São Paulo, um pregador de uma igreja aí, de uns 200, 300 membros. Um dia ele foi pregar, um domingo pela manhã, e o Espírito Santo falou com ele, que ele estava pregando dele mesmo, e ele saiu muito frustrado, e ele foi para o gabinete, e ele falou assim: Senhor, se ajoelhou e falou: Senhor, nunca mais eu quero assumir o púlpito dessa igreja que o Senhor me concedeu a graça de pastorear, a não ser que seja na dependência do Espírito Santo de Deus. Aí o que ele foi fazer? Porque eu estou falando por mim mesmo, irmãos. Às vezes a gente tem que fazer porque tem que fazer, porque as pessoas estão esperando algo de nós. Esse pastor, eu acredito que é verdade o testemunho dele, ele falou para a igreja: irmãos, não vou sair da igreja, mas eu vou ficar em retiro espiritual, vou ficar vindo nos cultos, vou continuar, vou fazer uma escala de pregadores, mas eu vou ficar em retiro espiritual, e a hora que eu sentir aquilo aquele fervor no meu coração, e eu estou falando de uma igreja tradicional, não estou falando de uma igreja pentecostal. Aí ele, acho que 3 meses depois, ele voltou a assumir o púlpito da igreja, porque ele viu essa necessidade, irmãos. Como o apóstolo Paulo disse aqui, que ele veio pregando, não por sabedoria humana. É muito bom o conhecimento. A pessoa fala: Corinto tinha lá um templo, era um porto, a palavra no grego significa isso. Lembra do pastor Temístocles? Ele falou aqui: não espere de mim que eu vou usar palavras aqui de grego, de hebraico, que eu não vou usar não, né? Ele falou isso. E uma referência, até eu coloquei o livro dele lá, porque depois que me recolocaram no grupo, porque eles esquecem dos pastores mais antigos, pastores aí que estão aí há 10, 20, 30 anos em Curitiba, batalhando, lutando, se sacrificando. E dei lá uma palavra de gratidão ao pastor Soares, ao pastor Elias, ao pastor Pascoal, por que não? E meus irmãos, e ao pastor Temístocles. E a pessoa se sente motivada com aquilo. É muito importante. Então, é a demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, não é nada. Às vezes a gente vê aí: deu certo na tal. Já viu, Gabriel? Não vou dizer o nome da igreja, né? Dá certo na... Vamos supor se fosse na Batista, né? Dá certo na Batista.
Eu era isso, eu era aquilo e tal. Aí eu fui para a Batista, dá certo na Batista. Não dá certo na Batista, dá certo em Cristo. Dá certo em Jesus. A Igreja Batista sempre se pontuou, sempre pregando o Evangelho. Desde que eu tenho consciência das coisas, eu vejo os pastores batistas pregando o Evangelho, a palavra de Deus. Tanto é que a gente vai a alguns lugares aí, às vezes porque é convidado e tal, né? No sábado passado, não, eu e o pastor Carlos fomos lá numa igreja, mas assim, a gente fica meio, parece que um peixe fora d'água, na verdade, irmãos. E número 4, aqui no ponto 4, no versículo 5 ele fala, né? Apoiando a fé no poder de Deus, aqui ó, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Ou seja, eu conheço igrejas aqui em Curitiba, irmãos, que a pessoa liga para a igreja e pergunta quem vai pregar. Tem o pastor titular e tem os pastores auxiliares. Aí liga lá a secretária lá escuta aqui, fulano está viajando, está aí, está viajando. Opa, desliga o telefone, amor, a gente não vai para o culto hoje não, viu? Não vamos para o culto hoje não, porque o pastor... Isso é quando você está baseado na sabedoria do homem. Mas quando você está no poder de Deus, o que você vai? Você vai lá, né? Nem que seja para ouvir uma mula, né? Eu já fui nessas igrejas grandes aí, eu ouvi uma mula pregando, mas fiquei lá o tempo todo ouvindo a mula pregando, mas eu sabia que Deus usa até uma mula, então eu fiquei lá. E aí, meus irmãos, a mensagem de salvação também, daí só coloque lá, irmão, a penúltima parte, Atos 16:31, é uma mensagem que nos leva onde o foco é crer em Jesus Cristo. Atos 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tua casa. Esse aqui é o resumo, né, pastor Elias, da pregação do Evangelho. Naquele homem que estava carcereiro, né, de Filipos, Paulo e Silas disseram para aquele homem: não faça nada contra a tua vida. Daí ele disse: o que eu posso fazer para ser salvo? Ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, meus irmãos, nós temos que pregar às pessoas, elas precisam crer em Cristo como Senhor, Salvador da sua vida. E em último lugar, mantendo a fé que não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Tem um pregador, que esse não tem problema a gente citar, porque é uma igreja digital e uma igreja meio... aquela igreja daquele cara que é o filipino lá, né? Que ele colocou lá: a Bíblia responde. É o nome do programa. Aí ele fala contra o dízimo, o pastor Elias, ele fala contra... um monte de coisa ele fala. E interessante que ele usa a própria Bíblia, certo? Mas o que? Ele demonstra uma sabedoria humana. E às vezes se consegue persuadir pessoas, por isso que tem tanta seita aí que está lotada de gente, né? Às vezes a gente passa em frente a algumas seitas aí, lá no bairro, lá onde eu moro, em Uberaba, eu falo para eles assim, meu Deus, o povo está muito cego. As igrejas onde estão pregando a palavra, a gente vai lá, tem 2, 3, 4, 5 metros de carro, aqui tem carro em tudo que é lugar, porque as pessoas estão cegas, irmãos. As pessoas não conhecem, são pessoas que estão precisando ainda de libertação, de conhecer a Cristo, ter uma experiência com Jesus. Então,
mantendo a fé que não se baseia na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Irmãos, encerrando, nós vemos lá Paulo falando lá dos Romanos, no capítulo, se o irmão puder colocar para nós, só para encerrar, Romanos capítulo 1, versículo, não me lembro se é o 16, põe o 16 primeiro, Romanos 1, 16, que fala o que é o Evangelho. Paulo define o que é o Evangelho lá, ó. Diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Amém? Amém. Vamos dizer todos juntos? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe essa iluminação. A partir do momento em que nós fomos salvos pelo Senhor, a iluminação da Tua Palavra, Pai, nós podemos olhar a Tua Palavra pela lente do Teu Espírito Santo e entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que nós possamos aqui nesse lugar ser uma igreja, a Igreja Batista do Cajuru, uma igreja onde todos esses projetos, todos os trabalhos, Pai, venham trazer, meu Deus, conversões genuínas, Pai. Não apenas pessoas que possam achar que qualquer um de nós que tem oportunidade de pregar aqui, temos trazido palavras lindas, palavras maravilhosas, palavras bonitas, mas que entendam realmente, como o apóstolo Paulo falou, que o Evangelho é o poder de Deus, porque é esse poder que transforma, que pega a pessoa que está nas drogas, como nós vimos aqui, semana retrasada, na outra semana, aqueles jovens da Cristolândia, que antes viviam sendo um obstáculo para a família e para a sociedade, e hoje estão cantando esses hinos maravilhosos ao Senhor, porque o Senhor Jesus transformou a vida deles. Abençoa, Pai, e que nós possamos dar valor à Tua causa. Ajuda também o pastor Elias nessa caminhada, onde ele tem estado, onde o Senhor tem colocado o Teu Filho, Pai. Cada dia mais ele possa ter a sabedoria do alto. E obrigado, Pai, porque no meio das lutas nós podemos ouvir aqui as bênçãos. No momento da intercessão, da oração, nós pudemos ver pessoas contando bênçãos, dizendo as maravilhas que o Senhor tem feito na vida delas. Então assim nós entregamos a Tua Palavra, e para que ela venha fazer na vida de cada um aquilo que apraz ao Senhor. A Tua Palavra ela foi lançada no meu coração e no coração dos meus irmãos aqui, e que ela possa trazer grandes frutos em nome de Jesus.